Bom dia, graça e paz. Está perdoado, Haroldo, pelo microfone. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Todos bem? Começamos o ano de 2024. Há 14 dias já, né? Eu quero começar então com uma pergunta. E aquelas promessas no final do ano, como é que estão? Hã? Nossa, que silêncio. Pensei que eu ia ouvir glória. E aí? Já deu para começar aquilo que você se prontificou a começar? Já deu para parar de fazer aquilo que você falou que ia parar? Já deu para falhar em aquilo que você prometeu que você não ia mais fazer e você já fez? Pode ter dado tempo já de não ter feito nada e você está ouvindo e falando, meu Deus, preciso começar a colocar isso em prática. Ontem a gente teve um dia muito especial aqui. A gente ministrou sobre o acampamento, eu e a Thaís ministramos no acampamento, o Acampa Dentro aqui, né, o Day Camp do Ruá. E o texto foi muito certeiro, que é o texto de Tiago 1, a partir do versículo 19. E eu quero dar um plano de fundo a partir disso, porque no acampamento dos jovens, nós pregamos sobre a identidade. Então nós trabalhamos ao longo de 2 ou 3 dias sobre a identidade desses jovens. Segundo a palavra, a Fulvia nem sabia e falou sobre isso aqui, que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas também, pela infinita sabedoria de Deus e pela sua multiforme graça, Ele dividiu em cada um de nós dons e talentos, não é mesmo? Alguém aqui, nesta manhã, se sente completamente inútil? Sem dons e sem talentos? Então, eu creio que isso está certo. Então, Deus não errou, Ele acertou e dividiu dessa maneira. Esses dons e talentos, eles servem para ser usados para Deus. Porém, os dons e talentos que Deus depositou na sua vida, ela serve para abençoar a vida do seu irmão. Dito isso, o tema do nosso Day Camp de ontem foi sobre profundidade. Como nós trabalhamos a questão da identidade no acampamento, e ontem foi uma continuação, nós tratamos sobre o tema de profundidade. Então, quando ministramos sobre identidade, nós acrescentamos, nós equipamos a vida desses jovens com instruções, com ferramentas, para que eles soubessem quem eles são, quais são os seus dons e os seus talentos. Falar sobre profundidade é perguntar a esses jovens a pergunta de o que você fez com esses dons e com esses talentos? Com as ferramentas que nós depositamos na sua vida, o que você fez isso ao longo desses últimos 3 ou 4 meses? Profundidade pode ser também uma forma da gente medir um esforço que foi feito. Se a gente for pensar num buraco, como vocês utilizaram as ferramentas que nós colocamos na vida de vocês? Vocês cavaram fundo? Vocês começaram a cavar? Ou alguns nem tiraram da caixa aquelas ferramentas que foram depositadas? Então, além de ser uma palavra de incentivo e de avaliação, foi uma palavra deles se questionarem se aquilo que foi depositado e foi colocado em uso ou não. Vamos fazer então a leitura do texto de Tiago 1, capítulo 1, do versículo 19, que foi o texto que norteou a nossa conversa. A minha versão aqui, a King James, ela diz o seguinte, o título, ouvir e praticar a palavra. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós enxertadas, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo, e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua,
antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, na manhã de hoje, eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Que muito mais do que ouvir a Tua palavra, que nós possamos entender a advertência aqui de Tiago e colocar tudo isso em prática, Pai. Que essa prática gere frutos e que esse fruto, Pai, venha glorificar o Teu nome, porque é isso que importa para nós. Se nós frutificamos, Pai, fazemos para o Senhor. Se nós somos bons em alguma coisa, se usamos os nossos dons, os nossos talentos, fazemos isso para o Senhor. Que toda soberba, que toda arrogância caia por terra em nome de Jesus e dê espaço à humildade que Cristo nos ensina através da sua palavra, por meio do seu exemplo e por tudo aquilo que Ele nos ensinou. Que o seu nome, Pai, seja engrandecido, que toda a honra, toda a glória seja dada ao único que é digno de receber, que é o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu fui designado ontem a pregar a esses jovens e a pastora Thaís ministrou a vida das mulheres e eu fiquei com os homens, com os garotos. O Evangelho, principalmente a carta de Tiago, é uma carta de advertência que ela traz diversas orientações sobre colocarmos em prática o modelo de religião que Jesus nos ensinou. Quando nós falamos sobre religião e nós pregamos sobre isso, nós dizemos que a religião não é importante e a casca da religião não é importante, mas a essência é, a transformação é. Jesus, Ele é a própria religião, nós devemos seguir o seu exemplo. Então ontem, para os meninos, para os garotos, para os homens, eu falei um pouco sobre o agir, o servir, o obedecer e o reconhecer. Por exemplo, se nós pregamos o Evangelho a esses garotos, eles já têm por obrigação receber essa palavra e colocar isso em prática na sua casa. Então a todos aqueles aqui que são filhos, que ontem já receberam essa palavra, mas hoje os pais estão aqui, saibam que ontem o seu filho foi ensinado a honrar o seu pai e a sua mãe na sua casa, porque a Bíblia nos orienta dessa maneira. E o que você então, como pai e como mãe, deve fazer? Cobrar, exigir isso. Porém, a palavra, dentro de tudo aquilo que ela nos orienta, ela não nos dá uma orientação clara somente do que nós devemos fazer, mas também do como nós devemos fazer. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 20, nós temos as orientações. A partir do versículo 18, ele traz as orientações para o marido, para a mulher, para a esposa. E aí ele traz a orientação para os seus filhos, sobre honrar os seus pais, para que os seus dias sejam prolongados. E no versículo 21, ele fala sobre os seus pais, aquilo que eles devem fazer. Que eles não devem irritar os seus filhos, não é mesmo? Para que eles também não se sintam desencorajados, desanimados. A partir desse versículo, então, em Colossenses, a gente pode ver que esse desencorajar, ele pode estar presente a partir da ira do pai, da ação do pai. Então a maneira como o pai vai cobrar o seu filho pode determinar o encorajamento ou desencorajamento desse jovem. A palavra nos adverte no próprio livro de Tiago, em Tiago 1, 5, 8, de que aquele que pede sabedoria, Deus dá livremente. Então se você não tem encontrado sabedoria em advertir o seu filho, peça a Deus. Mas não prive o seu filho de ser orientado e cobrado na palavra, porque isso pode trazer um caminho muito ruim para ele. Eles precisam de orientação, eles precisam ser cobrados com firmeza, sim, mas cobrados em amor, cobrados à luz da palavra, o que eles devem fazer e como eles devem fazer. Hoje nós vivemos numa geração onde a gente não pode mais dizer que o errado é errado, que as pessoas não querem cobrar mais nada, não querem ter responsabilidade de mais nada, e isso tem nos conduzido, não a nós, mas tem conduzido o mundo a caminhos totalmente contrários àquilo que Deus tem orientado como caminhos de felicidade e de prosperidade. Porque já foi ministrado aqui também que a prosperidade não se trata de recursos financeiros apenas.
Se trata sobre a maneira como nós vivemos, a maneira como nós vamos servir ao outro com os nossos dons. É maravilhoso a gente ver a cena que nós vimos agora, o Gil e a Paty aqui ajoelhados, e os seus filhos aqui também. Eles estão aprendendo a comandar na palavra. Não estão ouvindo somente os conselhos, não estão ouvindo somente a palavra sendo ministrada, mas estão vendo a palavra na prática através da vida dos seus pais. E isso marca a vida de qualquer pessoa. O testemunho de Jesus, as palavras de Jesus são impressionantes, elas marcam, elas transformam a nossa vida. Mas eu tenho certeza absoluta que as suas atitudes, a maneira como Jesus se portava, ela era muito confrontadora. A maneira como Jesus caminhava, a maneira como ele falava, a maneira como ele confrontava, a maneira como ele amava, a forma dele falar, o conteúdo que ele falava, tudo isso era confrontador. Então que vocês como pais, nós como adultos que aqui estamos, possamos olhar para as nossas atitudes e a maneira como nós temos nos comportado na frente desses jovens, porque eles estão nos assistindo. Pregamos o Evangelho, orientamos na palavra, mas nós não podemos nos esquecer que quando nós estamos num almoço em família, as nossas atitudes também falam. A maneira como nós nos comportamos, a maneira como eu trato a minha esposa, vai dizer muito a respeito de quem eu sou e como esses jovens vão aprender e entender sobre o casamento. Tem muitos jovens que hoje não querem casar. Por quê? Vivenciaram dentro da sua própria casa um ambiente catastrófico dentro do casamento. Brigas, discussões, mesmo num lar cristão. E não estou dizendo que isso não pode acontecer. Acontece. Agora, como isso acontece, é que tem sido errado. A maneira como isso tem acontecido, a influência que isso tem feito, a maneira como isso tem determinado que jovens hoje não querem casar, não querem enfrentar um ambiente caótico na sua vida. Só que também não se esqueça, como eu acabei de dizer, a ausência do confronto, a ausência da cobrança, a ausência do ensino também leva a caminhos tão perigosos quanto. Então você começa a colocar todos esses ingredientes no liquidificador, a sopa, o suco que sai disso, ele é horrível de ser tomado. Ele é amargo, ele cheira mal, ele gera péssimos resultados. Então para nós, como adultos, como conhecedores da palavra, olhando para cada um de vocês, sabendo tudo aquilo que nós temos ministramos ao longo de 2023, já temos depositado na vida de vocês ao longo de 2024, hoje a palavra é, nós precisamos olhar para aquilo que nós temos feito. Nós precisamos tomar cuidado como nós temos orientado esses jovens. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que nós temos feito no nosso convívio. Porque o corpo de Cristo possui características e dons diferentes para que nós venhamos a aperfeiçoar o irmão. E nesse processo de aperfeiçoamento, hoje eu quero falar sobre uma coisa que tem sido deixada de lado, que tem sido falado contra, que tem sido esquecido, que é sobre nós sermos confrontados em aquilo que nós precisamos ouvir. Ao longo dos anos, o confronto tem entrado num ambiente onde ele deixou de ser moda, onde ele deixou de ser útil. Mas quem determinou isso? Se o nosso próprio Senhor, o nosso próprio Salvador, com amor, zelo, respeito, mas com firmeza, confrontou aqueles que o cercavam. Confrontou os seus discípulos, confrontou os seus apóstolos, trouxe palavras algumas vezes duras e pesadas para endireitar esse caminho. Quem deu a nós a licença de excluir essa parte da palavra? Quem atribuiu esse poder ao homem de dizer, não, a partir de agora nós não precisamos mais confrontar? Tiago nos deixa orientações claras sobre isso. Existe um contexto que eu quero explicar, existe um plano de fundo onde ele traz tudo isso, que eu acredito ser sutil, mas importante para a gente entender tudo isso. Então, trazendo e relembrando sobre o que nós falamos ontem aqui nos jovens, a pergunta para vocês é, todos os instrumentos que nós depositamos na vida de vocês, chegou a hora de colocar isso em ação. Essa responsabilidade não é diferente de nós adultos, do pai de vocês, que também tem recebido e também vai colocar isso em ação. Por isso a minha pergunta, ao abrir a ministração de hoje, foi, as promessas que você fez no final de 2023 para o ano de 2024, como estão? O ano não vai ser diferente se você não tomar atitudes e posicionamentos diferentes. Se você continuar sendo a mesma pessoa, a única coisa que vai mudar vai ser o número 3 no final, que agora vai ser o 4.
Então, é necessário uma resposta nas nossas posturas e nas nossas ações. Amém? Então, vamos entender um pouco como esses talentos foram distribuídos. Porque, desculpa, acabei lendo aqui e me perdi. O que vocês fizeram com essas ferramentas sobre a questão da profundidade, jovens? Eu consigo ver uma semelhança muito grande com aquilo que Jesus vai nos ensinar na parábola dos talentos em Mateus 25. Muitas vezes a gente quer olhar para essa parábola somente pela questão de um servo que deixa uma quantia e pede para que os seus funcionários administrem aquilo. Só que nós devemos pensar isso na nossa vida com os dons e os talentos que Deus depositou. Se Deus conferiu a mim uma certa habilidade, e essa habilidade abençoa a sua vida, eu vou responder por isso. Ele vai me cobrar disso. Não sei quantos aqui conhecem, mas a minha esposa tem o dom de um abraço. Ela tem um abraço completamente diferente. Todas as pessoas que abraçam a Thaís, se você não teve esse privilégio, aproveita hoje no final do culto, abrace. Com moderação, por favor. É bom deixar claro. Aos homens, por favor, com respeito. As mulheres podem abraçar, não tem problema. A Thaís, ela vai responder por isso. Se o Haroldo tem o dom de ensinar, se o pastor Marcelo tem o dom de decorar todos os versículos da Bíblia, nas versões Almeida, revisada e atualizada, NVI, NVT e King James, ele vai responder por esse dom. Isso é um problema dele. Abençoa a minha vida. Ontem tivemos um momento de oração, o pastor Marcelo começou a orar, ele começou a citar os textos até na oração. Eu falei, meu Deus, esse homem é uma máquina. Às vezes para orar eu puxo o começo de um versículo, termino no outro, eu falo, nossa, e ele, porque em João 3,14, aí eu vou pensando nos números, já esqueci do texto, já não consigo citar. Então se Deus conferiu a ele esse dom, ele vai responder por isso. Depositou na vida da Thaís esse dom do abraço, vai cobrar da Thaís isso. Use isso para a glória do Senhor, minha amada esposa. Se Deus conferiu à sua vida o dom de generosidade e você tem retido além daquilo que Deus tem colocado para você, você vai responder por isso. Mas também existe um dom na palavra que vai ser o dom de exortação. E é o que nós temos visto ao longo desses anos, que tem sido um dom e um talento que tem sido enterrado. Porque esse é um dom que eu afirmo para vocês, não é um dom legal de se ter. Não é igual a Thaís que ela pode falar, eu tenho o dom do abraço. Quem aqui me dá um abraço? Quem é que vai chegar e falar, eu tenho o dom da advertência, eu tenho o dom de te exortar. Vem aqui, deixa eu falar umas verdades para você que você está precisando. E até mesmo aqui na carta de Tiago, ele vai dizer sobre como nós devemos, primeiro, estar prontos para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Agora entra algo muito delicado. Por quê? Porque dói muito ouvir do outro aquilo que nós precisamos melhorar. Não é agradável. E é isso que Tiago está dizendo. Quantos casais nós temos aqui essa manhã? Deixa eu ver. Então vocês vão entender. Imaginem uma cena na cabeça de vocês. O marido está sentado, assistindo a televisão, ouvindo programa de esporte, querendo saber quem o seu time contratou. Começo de temporada, não é isso? As contratações, as especulações lá. O Gabigol vem para o Corinthians, e vai contratar não sei quem, e o Santos rebaixou, e segue lá. Aí a esposa grita lá da cozinha, amor, desce o lixo, já vou. E lá em Gênesis, na criação da mulher, Deus determinou que ela sabe exatamente o tempo certo de cobrar novamente a ação do homem, e que isso causa um furor no homem tremendo. Porque o homem responde, já vou. Aí passa um tempo profético, né? E a mulher fala assim, amor, o lixo. Aí a reação do homem é, amor, eu já falei que eu já vou. Pelo amor de Deus. Tiago vai dizer o seguinte, prontos para ouvir, tardio em falar,
Perceba que o irar-se, ele vem na sequência, porque o homem já começa a levantar bravo. Eu já falei que eu já vou, já falei que eu vou fazer, meu. Não falei para você que eu vou fazer? Ontem eu não reclamei, você deixou a tua... Ó, olha a ira, ó. Já até esquentei aqui. Então, diante disso, nós temos muita dificuldade de sermos cobrados em áreas da nossa vida. Esse é só um exemplo bobo de coisas do cotidiano. Imagina você tratar de coisas muito sensíveis da sua personalidade, da sua criação, coisas da sua família, talvez hábitos ruins que você adquiriu e você precisa ouvir da boca de outra pessoa que você está errado. Agora, muitas vezes nós queremos nos livrar dessa cobrança porque é um assunto delicado. Porque mexer em tudo isso dói, é sensível, mas nós nos esquecemos que Jesus é glorificado a partir das mudanças que isso gera. Nós nos esquecemos, estamos falando em restituição, a palavra é restituição, nós nos esquecemos que aquilo que Deus restitui na nossa vida, Ele faz isso para a honra e glória do nome dEle. Então existem componentes no Evangelho que se nós esquecemos, parece que não funciona e não serve para nada. Ao passo em que todo confronto, quando ele é feito em amor, seguindo aquilo que a palavra nos diz, ele gera fruto. Nós estamos abandonando os frutos, porque nós não queremos ser confrontados. Nós estamos abandonando os benefícios da transformação da palavra, porque nós não queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Existe uma diferença de você querer ouvir algo e você precisar ouvir algo. Você tem se cercado de pessoas sérias com Deus, que vão falar para você aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer? Será que você conhece? Porque isso hoje em dia é muito difícil de encontrar. Eu posso dar um exemplo na minha própria vida, gente. As pessoas estão olhando para mim, falando, nossa, como você emagreceu. Eu não tenho mérito nenhum nisso. O médico foi muito bom. Eu fiz uma bariátrica. Eu não consigo comer. A minha vontade, no começo, era comer muito. Eu estava num nível completamente descontrolado. Completamente descontrolado. As pessoas olham para mim e falam, nossa, como você está bem. E eu falo, o mérito não é meu, o médico era bom. Fez tudo direitinho. Porque não é meu. Mas eu tive pessoas que falaram para mim, falaram, Renan, aonde você vai parar comendo desse jeito? Você acha que foi agradável para mim ouvir isso? Renan, será que você precisa realmente comer 5 lanches no McDonald's? Batata, refrigerante, sundae, na mesma refeição? Será que você precisa realmente comer uma pizza inteira e tomar uma garrafa de Coca-Cola? E sabe o que é mais engraçado? Hoje em dia, as pessoas não estão dizendo isso para os irmãos. Não estão. Mas eu contei com pessoas que me alertaram disso. Graças a Deus. Nós devemos ter uma postura de muitas vezes ouvir as exortações e não se irar com a pessoa, porque na verdade a nossa ira, o nosso desgosto é com aquilo que nós estamos ouvindo, não com a vida da pessoa. Se você se chateou com alguém em algum momento por aquilo que a pessoa disse, provavelmente você ficou chateado com a mensagem, não com o mensageiro. Porque você sabe que é verdade. Então, aonde a palavra sustenta tudo isso que eu estou dizendo? Pronto em ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Receber com mansidão a palavra que em nós foi enxertada. Versículo 21. Vamos entender o contexto que tudo isso foi dito? Devemos sim ouvir as exortações, ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Mas também existe uma diferença muito sutil. De quem nós vamos ouvir isso? Quem é a pessoa habilitada para dizer isso sobre a sua vida? Porque
ao tratar sobre esse assunto, a gente cria um precedente enorme de achar que por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós achamos, nós temos o direito e a obrigação, então, de dar palpite na vida do irmão. Não, nós vamos ver que não é assim. Porque no Evangelho nós temos, não se esqueça, nós temos a ação, mas também nós temos o como fazer. E Tiago está dizendo isso a um público que ele conhecia e sabia muito bem. As palavras não foram colocadas aqui de qualquer maneira. E é isso que eu quero explicar para vocês. Com quem Tiago está falando? Vamos voltar no livro de Gálatas. Vamos à carta de Gálatas, do apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 9. E disse o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte: e quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Deixa eu só ver o próximo. E não nos esqueceram, tá, é só o 9 então. O que acontece? Em Gálatas, nós temos que Paulo está falando a respeito do reconhecimento do seu ministério apostólico. E ali nós temos Tiago, Pedro e João. Tiago, nesse texto, não é o apóstolo Tiago. Tiago, nesse texto, é o irmão de Jesus. É o mesmo Tiago que na carta de Judas, a saudação de Judas começa dizendo: eu sou Judas, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão do Tiago, conhecido como Tiago o Justo. Então nós estamos falando do irmão de Jesus, não do apóstolo. Considerado por Paulo, olhando para Tiago, Pedro e João, como coluna da igreja. Parece pouco, mas não é. De quem está escrevendo a carta de Gálatas? Paulo. Paulo está olhando Pedro, talvez a figura mais relevante em termos de autoridade da igreja, após Jesus ser elevado aos céus. João, só o discípulo amado. E Tiago, que não era o apóstolo. Só que Tiago tinha uma moral tremenda aqui. Se você continua a leitura de Gálatas, você vai perceber que inclusive gera um certo desconforto entre Paulo e Pedro, a maneira como os judeus que acompanhavam Tiago chega e Pedro tem uma atitude diferente. Se você vai ver na carta de Gálatas, a partir do capítulo 2, você percebe que existe ali uma repreensão de Paulo com o apóstolo Pedro. Então nós temos Tiago envolvido em coisas tremendas nesse ponto e acontece uma divisão. Então, Paulo, e você, Barnabé, nós vamos pregar aos gentios. Tiago, Pedro e João vão falar aos judeus. Por quê? Porque os judeus não reconheciam o ministério de Jesus, não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias. Que todas as palavras, que todas as promessas, que todas as profecias eram a respeito de Jesus. Estavam perdidos, confusos, presos numa bolha de religião. Então acontece essa divisão. Então Tiago, na carta de Tiago, ele fala a um público específico que são os judeus. Os judeus conheciam a palavra. Em diversos momentos você vai ver Paulo falando que ele sim era judeu, fariseu, conhecedor da palavra, envolvido no assunto, zeloso. Ele está falando, eu mesmo era desses. E Tiago tinha tanta moral quanto, porque o próprio apóstolo Paulo está falando, Tiago, você é um daqueles que está sustentando a igreja. Eu comparo você com Pedro e João. Judas acha tão incrível ser irmão do Tiago que ele se apresenta como o próprio irmão de Tiago. Eu sou o Judas, irmão do Tiago. Está pegando uma rabeira na moral do irmão. Então, Tiago não está falando aos judeus por acaso nessa carta. As orientações sobre uma religião prática, sobre a maneira como ele deve se comportar, é direcionada aos judeus que conheciam da lei, que conheciam a palavra. E essa carta tem diversas advertências de maneira prática daquilo que o cristão deve e não deve fazer.
São diversas advertências. Uma delas, que nós estamos lendo aqui a partir do versículo 19, é sobre: vocês estão ouvindo a palavra, mas vocês não estão praticando. Não adianta nada. Não adianta você, sendo judeu, me procurar sabendo que eu tenho traços e criações na religião como judeu, se você não quer Cristo. Você está ouvindo a palavra, mas você não está colocando isso em movimento. Você não está frutificando. Então ele traz diversas advertências nesses sentidos voltados para os judeus. Ao passo que você pega as cartas de Paulo, você consegue perceber como Paulo fundamenta as questões da fé, as questões de doutrina. Porque se ele está direcionando a sua carta àqueles que não conhecem a palavra, ele precisa trazer essência, ele precisa trazer um conteúdo que vai fundamentar isso. É por isso que as cartas de Paulo possuem um ensino tão rico a respeito da maneira, da palavra, de tudo aquilo que envolve o Evangelho. Ele precisa ser profundo, porque pela divisão dos públicos, ele ficou com aqueles que não conheciam. Ao passo que Tiago usa uma linguagem, uma abordagem muito mais prática. Então, a partir disso, a gente consegue entender para quem ele está falando. Ele está falando para o mesmo público que criticava Jesus. O mesmo público que queria pegar Jesus em erros doutrinários. Para o mesmo público que não reconhecia a divindade e a santidade de Cristo. E que não reconheceu até o último momento. Alguns. Então, aqui nós estamos classificando, nós estamos gabaritando a pessoa. O público, os judeus, não estavam ouvindo advertências e exortações de qualquer pessoa. Estavam ouvindo advertências de quem um dia esteve no mesmo engano que eles. E essa é a diferença sobre de quem você deve ouvir essas exortações. Você quer ser produtivo, quer abrir a sua vida para você ouvir determinadas exortações? Então olhe a vida dessa pessoa que está te exortando. Existe um ditado que fala o seguinte: muito cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Esse é justamente esse o ponto. Nós queremos ser ensinados, nós estamos recebendo essa advertência, mas quem é essa pessoa? Me alegra muito todas as vezes que a gente apresenta pessoas aqui, famílias aqui, que querem fazer parte do ministério, e a gente fica sabendo que antes da pessoa falar, eu quero fazer parte da igreja, a pessoa senta e fala, eu quero ouvir o que eles estão falando primeiro. A Bíblia nos orienta a isso. Nós devemos julgar todas as coisas. Deixa eu ver se a palavra que está sendo pregada, deixa eu ver se o texto que o Renan está usando realmente está escrito lá. Será que se eu voltar 2 versículos anterior, entender o contexto, avançar 2 versículos daquilo que ele me falou, tudo isso se conecta? Tudo isso faz sentido? Nós devemos julgar tudo isso. Não devemos ter a nossa vida exposta à transformação da palavra de pessoas que nós não conhecemos. Outro exemplo, hoje em dia, com o auxílio do YouTube e das redes sociais, o que mais nós podemos ver são cortes, vídeos e ministrações que podem facilmente ser tiradas de contexto. Facilmente. Nós podemos levantar aqui 4 ou 5 pessoas no último ano que enfrentaram problemas com o público porque tiveram suas falas retiradas de um contexto e colocadas em outro. E o que isso ensina para nós? Ensina para nós que nós devemos julgar tudo isso quando nós sentamos para receber. É responsabilidade de vocês, enquanto eu falo, conferir esses textos, saber se esses textos fazem sentido, se estão na palavra ou não. Se o que eu estou dizendo e você está vendo a partir de um texto, se esse exemplo acontece repetidamente em outros pontos da palavra com outros autores. Se você pegar qualquer Bíblia de estudo, na introdução do livro de Tiago, vai dizer as características que esse livro se apresenta, por exemplo, com o livro de Provérbios. Tamanhas são as orientações sobre uma sabedoria e advertência da maneira como o cristão deve viver. Ou seja, existe um alinhamento, ele não está falando isso da sua própria cabeça. Ele não está falando isso a partir de um achismo. Ele está falando de algo que ele tem propriedade e ele conhece. Ele está falando para um público que ele sabe
o que está passando na cabeça, ele sabe dos costumes, ele sabe das dificuldades. É por isso que é tão difícil manter a humildade também. Imagina Tiago, conhecendo o que ele conheceu, passando pela transformação que ele passou, olhando para tudo isso e falar, cara, como esses caras são teimosos. É um trabalho para quem exorta também manter a humildade. Não achar que é a última bolacha do pacote, e não achar que porque consegue enxergar algo que o irmão não enxerga, ele é melhor do que o outro. O Evangelho se trata sobre cada um de nós tratar, curar, expor as palavras do Evangelho às nossas próprias mazelas. Encontre pessoas sérias com Deus. Encontre pessoas que, além de pregar o Evangelho, vivam isso. Fuja de pessoas que querem passar uma imagem de santidade que parece que não erram. Se aproxime de pessoas que, apresentando as dificuldades de manter a santidade, sabem reconhecer que são humanos e erram. Isso vai gabaritar. Sabe por que a maioria de vocês está aqui? Porque quando vocês adentraram nessa igreja, pastores, segundo o coração de Deus, investiram o seu tempo em almoçar com você e conhecer um pouco da sua história. E isso não pode ser comprado. Se interessaram em saber de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo, o que vocês estão procurando. Ao sentar numa mesa, nós compartilhamos da intimidade. Compartilhando na intimidade, você consegue conhecer um pouco de como é essa pessoa. E não é possível manter uma vida de aparência durante tantos anos. As pessoas se revelam. Você está num ambiente onde você mesmo julgou ser seguro. Então, para o ano de 2024, a palavra que eu quero lançar na vida de vocês hoje é: abram o coração de vocês a serem exortados em amor, pela palavra, por pessoas que vocês confiam e têm credibilidade. Existem áreas na vida de todos nós que precisam ser tratadas e nós sabemos disso. Só que nós temos odiado, nós temos imprimido atitudes de querer matar o mensageiro e ignorar a mensagem. Existe um avanço. O Evangelho trata-se de avanço. Trata-se de nós cumprirmos aquilo que nos é proposto. Nós alcançarmos o alvo, acertarmos. E nós estamos aqui como um corpo porque nós precisamos um dos outros para esse acerto. Tudo isso que foi dito agora nos últimos 5 minutos não invalida ou não é contrário àquilo que eu preguei no começo de falar: os seus dons são importantes. O dom de todos vocês que vão ser enviados ao sertão na semana que vem, que já foram enviados, mas irão na semana que vem, os dons de vocês serão usados para impactar a vida daqueles que vão receber o Evangelho. O meu maior medo como cristão, quando eu comecei a estudar a palavra, o meu grande temor era de que as pessoas que convivessem comigo não ouvissem da minha boca o Evangelho. Sabe por quê? Não por arrogância de que eu tenho que pregar desesperadamente para todo mundo. O meu maior medo é que alguém virasse para mim e falasse, conhecesse o Evangelho através da boca de outra pessoa, se salvasse, virasse para mim e falasse assim: você, conhecendo a verdade, não pregou a verdade para mim. Você se omitiu. Se a igreja tem se omitido de confrontar o irmão naquilo que é um erro, quanto mais se omitido na nossa missão e dever de pregar o Evangelho por esse mundo afora. Onde está a nossa ousadia em pregar esse Evangelho hoje em dia, no mundo como ele está? Esse era o meu temor quando eu comecei a aprender o Evangelho. Se alguém ouviu o Evangelho, se converte, entrega a sua vida, eu me alegro com isso. Mas você já pensou, a pessoa vem te cobrar? Ou você conviveu comigo 2 anos e você nunca pregou Jesus para mim? E se eu morro nesse tempo? Olha a responsabilidade. Quero aproveitar de um dom da irmã Cris, que ela tem um dom e uma facilidade de dar exemplos de coisas totalmente fora da realidade, mas que nos ajudam a compreender a realidade do Evangelho. Eu estava matutando ontem em qual tipo de exemplo. O mundo se assemelha a uma ladeira, uma imensa ladeira. E as pessoas estão lá em cima,
montando numa bicicleta sem freio, e tem alguém lá fora falando, vai, e empurra. E o Evangelho, nós que conhecemos essa palavra, somos aqueles que descobrimos que essa bicicleta estava sem freio ao longo dessa descida, conseguimos parar, não me pergunte como, talvez machucados, completamente quebrados, ralados, sangrando, ou por uma graça e misericórdia de Deus, conseguiu parar sem nenhum ferimento. E aí você está em algum ponto dessa ladeira, você está só olhando, você fala, meu Deus, e você vê, desesperados, descendo essa ladeira sem freio. Qual é o nosso papel? O nosso papel é alertar aqueles que estão descendo. Nós entendemos o caminho de morte a que isso nos levava. O nosso papel, a nossa função é alertar aqueles que estão descendo. Não tem freio. Vai morrer. À medida que nós subimos para evitar que mais pessoas desçam nessa ladeira, em algum veículo sem freio, enquanto nós subimos num movimento, querendo acertar, nós vamos alertando aqueles que estão descendo no caminho. Talvez até nos jogamos na frente, nos machucamos nesse processo, mas sempre no sentido e na figura de querer livrar o outro de uma morte, livrar o outro do engano, livrar que a pessoa morra nesse meio do caminho. Não faria sentido nenhum você ser livrado de um acidente, sentar no meio-fio e ficar assistindo todo mundo morrer. Então o Evangelho ele fala exatamente sobre isso. E não cabe a nós, neste exemplo, sair dessa ladeira e criticar os outros que estão descendo. Olha lá, olha lá. Ih, olha lá, ó. Sem freio, ó. Bateu, morreu. Olha que tolo. Eu já saí aqui. Cabe a mim fazer isso? Cabe eu olhar com isso e falar, meu Deus do céu. Se esse cara não se der conta disso, ele vai se machucar. Vai dar ruim. Então, porque nós entendemos essa verdade, porque nós entendemos esse amor, porque nós entendemos essa mensagem, nós precisamos desesperadamente falar isso para as pessoas. Isso tem que consumir a nossa vida. É isso que esses jovens que vão ao sertão vão fazer. Estão entregando os seus recursos financeiros, o seu tempo, a sua vida, para fazer isso, para pregar o Evangelho. E nós, o que nós devemos fazer? Orar. Não tem tempo para ir? Abençoa a vida de alguém. Faça alguma coisa. Foi o que foi ministrado ontem a esses meninos, a esses garotos. Você recebeu o Evangelho. Se arrependa do filho que você era. Honre os seus pais. Peça perdão se você identifica que você magoou os seus pais, que você foi um escroto com os seus pais. Eu estava falando aos homens, tá? Só para vocês entenderem. Então, para os homens, para os meninos, a palavra foi nesse sentido, nessa dureza de que você precisa dar uma resposta agora que você tem o Evangelho. Você precisa ser um filho diferente. O seu pai precisa ver em você uma postura diferente. A sua mãe precisa ver em você uma postura diferente. Porque é isso que vai tocar no coração. É isso que o Espírito Santo vai usar para convencer de que esse é o caminho. É a partir disso que nós frutificamos. Quer ganhar o seu esposo? Seja uma esposa conforme aquilo que a Bíblia fala. Limite-se ao fazer exatamente aquilo que a palavra fala. Marido, quer ganhar a sua esposa? Faça aquilo que a palavra te ordena. Nós queremos enfeitar demais. E a gente não tem mais tempo para isso. Então, para que a gente venha frutificar no ano de 2024, nós possamos nos arrepender das promessas vãs. No próprio livro de Tiago ele vai falar, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Para de ficar prometendo as coisas. Para de ficar jurando por alguma coisa. Seja a mudança. Quer um ano diferente? Comece hoje uma postura diferente. Quer ver algo diferente? Faça hoje algo que você nunca fez. Peça perdão para uma pessoa que você nunca pediu, que você sabe que você precisa pedir. Se cerque de pessoas de confiança que levam esse Evangelho a sério e ouça conselhos, pergunte. Pergunte. Existe alguma área da minha vida em que eu estou sendo cego? Eu estava cego. Eu estava cego na gula de comer. Eu estava cego no tamanho que eu estava.
Quem for no próximo acampamento vai ver as fotos do acampamento do ano passado, vocês vão ver o tamanho que eu estava. E eu precisava de pessoas que dissessem para mim aquilo que eu precisava ouvir, não o que eu queria. Para esse ano de 2024, abra o seu coração ao ouvir de pessoas sérias aquilo que você precisa ouvir. Se você é essa pessoa séria com Deus, e você sabe que tem alguém passando por alguma dificuldade, e você tem se obtido, seja ousado. Busque arrependimento. Busque a ação do Espírito Santo. Busque regar essa palavra, que às vezes pode ser amarga, mas busque regar essa palavra em amor, com a ajuda do Espírito Santo. Procure os fundamentos na palavra e ajude as pessoas. A igreja não vai crescer, não vai ampliar, se só tivermos 2 pessoas que exortam. Não tem como, matematicamente é impossível 2 pessoas exortarem 200. Nós precisamos nos expor ao convívio. Nós precisamos nos expor a isso. Nós fazemos o almoço de família aos domingos, e nós vemos tantas coisas que às vezes a gente tem que ficar quieto. Você fala, meu Deus do céu, não é possível. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Porque é muita falta de educação em algumas coisas, mas nós precisamos fazer isso em amor. Hoje nós vivemos o tempo do mimimi, as pessoas não querem ouvir. Mas aqui nessa igreja, o ano de 2024 vai ser o ano dessa mudança. Nós vamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Eu quero profetizar sobre toda essa igreja, que nós veremos pessoas transformadas, a começar pela minha vida. Nós veremos pessoas abandonando práticas que muitas vezes, muitas pessoas sabem que a pessoa tem muita dificuldade. Chegou a hora de nós confrontarmos em amor, expor isso, colocar a luz da palavra, e nós vemos a transformação à luz da palavra acontecer. Chegou a hora de nós abandonarmos velhos hábitos que não glorificavam o nome de Deus e substituir isso por hábitos que glorificam o nome do nosso Senhor. Chegou o ano de nós restituirmos o caráter de Cristo nas nossas vidas. A postura de Cristo, esse amor, essa entrega, o servir, a humildade de reconhecer que errou e pedir desculpa. Quando você pede desculpa, um pedaço do seu corpo não morre. E se morre, não é visível. Peça desculpa quantas vezes forem necessárias. Vamos colocar isso em prática. Talvez pela ausência que a gente tem visto isso na igreja, isso seja o começo de tudo isso, seja um pouco confuso. Só que a luz da palavra, com o coração totalmente voltado para Cristo, com os olhos em Cristo, procurando acertar, querendo a transformação para que gere uma glória eterna, não uma glória passageira, nós vamos acertar. Os começos às vezes são complicados, mas isso vai gerar um fruto tremendo para a igreja de Jesus. Nós veremos milagres. Nós veremos pessoas transformar o seu caráter, transformar a sua atitude. Pessoas que antes tinham uma postura apática, agora serão pregadores fervorosos da palavra. Pessoas que eram tímidas vão subir nesse púlpito e pregar como David prega, aí fora, para que as pessoas ouçam o que tem que ser ouvido. Que a ousadia santa tome conta do nosso coração nesse sentido. Ousadia de transformar todas as áreas da sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para que alguém suba aqui e queira uma aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Essa palavra cria nas costas de todos os pastores aqui um alvo, mas gera um fruto eterno. Todos vocês olham para as nossas vidas, e é assim que tem que ser, mas também recebam da parte do Senhor as palavras de exortação. Ninguém quer mudar em você coisas que nós olhamos no nosso próprio espelho. Queremos a transformação daquilo que vai gerar um fruto eterno, uma transformação eterna. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo pela liberdade que nós temos de poder pregar o teu evangelho, Pai. Pela liberdade que nós temos de poder falar da tua palavra abertamente. Pela maturidade que nós encontramos no nosso meio de dar um passo em direção a uma igreja mais madura, uma igreja que é saudável, mas que ela caminha a frutificar cada vez mais segundo a espécie que o Senhor determinou. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada vida, por cada cabeça que concordou comigo durante essa ministração. Eu oro para que toda essa palavra que saiu do Senhor,
que se teve algo do Renan que caia por terra em nome de Jesus e não frutifique, mas que frutifique tudo aquilo que é da sua parte, Senhor. Tudo aquilo que foi inspirado pelo Senhor, tudo aquilo que conecta com a sua palavra, que isso venha frutificar no coração de cada um, Pai, de cada família, de cada um que sentou aqui, que dispôs o seu tempo em ouvir do Senhor. Que nós possamos fazer aquilo que Tiago nos orienta, nos adverte, que é sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ajuda, Pai, eu fazer isso, colocar isso em movimento, Pai. Ajuda-me a regar as minhas palavras em amor, Pai. A falar aos meus irmãos aquilo que é uma transformação que é necessária na vida deles, Pai. Coloca-nos, Senhor Deus, nos teus caminhos. Que as palavras difíceis, que as situações complicadas comecem agora, pela ação do Espírito Santo, a serem simplificadas, Pai. Tira toda a nossa emoção, tira toda a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa ira contra os mensageiros. Nos faz ter repúdio por aquilo, pelas nossas práticas, Pai. Que nós venhamos a odiar a mensagem que muitas vezes está em nós. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos, ajuda-nos a pedirmos perdão, a sermos humildes. Que caia por terra toda arrogância, toda altivez, que toda independência de Cristo seja morta em nome de Jesus. Que comece a florescer e frutificar dependência do Espírito Santo no nosso meio. Ajuda-nos a sermos santos, Pai. Abre os olhos do teu povo, Senhor Deus. Que possamos contemplar a tua imagem, a tua santidade, a tua perfeição. Que nós venhamos a aprender contigo, da vida do mais novo à vida do mais velho, Pai. Ainda há tempo de colocarmos em movimento as mudanças que nós prometemos para o ano de 2024. Ajuda-nos nesse processo, Senhor Deus. Colocamos aos teus pés os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Confiamos no Senhor. Trabalha em nós. Que o Senhor encontre em nós um coração disposto a abandonar tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor encontre em nós um coração disposto a te servir com inteireza de coração, com a certeza de que veremos coisas grandes acontecendo, mas que existem transformações que nós precisamos dar espaço na nossa vida. Livra-nos de acharmos que somos perfeitos, Senhor, mas ajuda-nos a contemplarmos a perfeição da sua face. Espírito Santo, age em cada um dos corações nessa manhã. Nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Nos convence do caminho de morte a qual nós temos caminhado nas nossas vidas. Levanta pessoas no nosso meio que falem ao nosso coração aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Que a sua vontade seja estabelecida, Pai. E que tudo aquilo que é a nossa vontade seja submetida à sua autoridade, em nome de Jesus. Que ninguém no nosso meio ache que essa palavra foi para nós, porque essa palavra foi para mim. Que nós possamos ser maduros, Senhor Deus, em olhar para as nossas vidas, em olhar para as nossas práticas e submetermos isso ao Senhor, Pai. Som dos nossos corações, Pai, nessa manhã. Metade do primeiro mês já se foi, mas ainda temos 11 meses e o mês de janeiro para colocarmos isso em prática. Nos orienta, Pai. Nos traz o senso de urgência para responder a essa palavra. Profetizo que os filhos honrarão aos seus pais. Profetizo que os pais não honrarão aos seus filhos e não os irritarão. E com isso eles vão incentivar os seus filhos. Famílias fortes no nosso meio, famílias frutíferas, evangelho sendo pregado na mesa de casa, comunhão, intimidade, Senhor, transformação, e que essa transformação resplandeça a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.